Olá, cursistas do curso de Controle Social das Contas Públicas. Eu gostaria de começar agora apresentando a vocês o Ministério Público Nacional. Por que eu chamo de Ministério Público Nacional? Porque é um Ministério Público que interage através da sua competência, através do que dispõe a Constituição Federal. Eu começaria dizendo que a Constituição de 1988, ela trouxe ao Ministério Público atribuições até então não elencadas dentro de toda a legislação infraconstitucional antes de 1988. Vejam bem, o Ministério Público ele está exatamente dentro da sua plenitude constitucional, consubstanciado do que dispõe o artigo 127 da Constituição Federal. Diz o artigo 127 da Constituição Federal que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da democracia. Vejam bem o quanto isso é importante. A defesa da democracia, do Estado democrático de direito. Incumbe também ao Ministério Público a defesa da sociedade e a fiscalização do ordenamento jurídico. Ora, nós temos aí três pontos extremamente importantes. Em primeiro lugar, quem defende a sociedade é o Ministério Público. Essa sociedade, a sua defesa, não é só a defesa individual, mas a defesa também dos direitos coletivos, que é aquele direito que você pode conhecer de quantos são e a quem se dirige aquela defesa, e dos interesses difusos, são aqueles interesses que você defende, geralmente ambiental, mas não sabe a quantas pessoas estão sendo naquele momento defendidas e quem são essas pessoas. Então há uma defesa da sociedade de forma integral, individual e disponível, coletiva e difusa. Esse é o primeiro gancho constitucional de competência do Ministério Público. O segundo deles, que eu considero extremamente importante também, como é a defesa da sociedade, é a questão da defesa do Estado democrático de direito. A gente fala tanto em democracia, a gente fala tanto no ressurgimento das liberdades individuais, mas é preciso que a gente tenha uma instituição forte e aguerrida para que a gente possa assegurar a verdadeira democracia brasileira. Ora, o Estado democrático de direito que nós vivemos hoje, que está todo ele elencado lá no artigo 5º da Constituição Federal, nos direitos fundamentais do cidadão, por que não dizer no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 3º, onde a gente tem mais ou menos, digamos, a apresentação dos direitos fundamentais do ser humano, são esses direitos fundamentais que o Ministério Público tem que defender. Eu digo sempre, se o Ministério Público, o que é que ele faz? Vamos dizer assim, a grosso modo aqui, o que é que o Ministério Público faz? Ele faz tudo se ele fizer valer o respeito à Constituição Federal. Fazendo isso, o Ministério Público realmente está cumprindo seu papel. Então, eu falei em primeiro lugar da defesa da sociedade, em segundo lugar do Estado democrático de direito e agora, então, nós vamos para a fiscalização do ordenamento jurídico. Ora, não é só a Constituição Federal, as leis infraconstitucionais, todos os atos normativos que são exarados por órgãos colegiados, toda a legislação, toda ela tem que ser fiscalizada pelo Ministério Público. É por isso que o Ministério Público hoje, ele fiscaliza, eu sempre digo e até brinco, que até a nova lei que defende os animais, eles são tutelados pelo Ministério Público. Se um animal que estiver na rua, sozinho, sem nenhuma tutela, quem tem que tutelar é o Ministério Público. Ele é que tem que tomar de conta. Então, esses direitos que a gente tem avançados, direitos profundamente democráticos, como a questão do consumidor, do meio ambiente, tantos direitos novos que surgiram, graças a Deus, com o advento da Constituição Federal, todos eles hão de ser protegidos e tutelados pelo Ministério Público. E aí estão, essa é a nossa apresentação inicial, para que todos vocês saibam como as atribuições do Ministério Público, além de serem profundamente empolgantes para nós que fazemos a defesa da sociedade, a defesa da democracia e a fiscalização das leis, também traz para a própria sociedade uma certa segurança jurídica, na certeza de que conta com uma instituição
forte, aguerrida e que o objetivo único e exclusivo é exatamente o cumprimento da Constituição Federal. Está bem apresentado? Eu acho que com essa visão constitucional, nós estamos mostrando a vocês, cursistas, o que é que representa o Ministério Público Nacional. Quando eu falo em Ministério Público Nacional, obviamente porque o Ministério Público ele não representa apenas os estados. Nós temos o Ministério Público dos Estados, nós temos o Ministério Público Federal, nós temos o Ministério Público Eleitoral e nós temos o Ministério Público Militar. Então, cada um dentro da sua competência. Não sei se porque sou profundamente apaixonada pelo Ministério Público Estadual, obviamente, dentro das suas competências, mas eu sempre digo que o Ministério Público Estadual, ele é muito mais chegado à sociedade, ele está muito perto da sociedade, ele está lá na ponta, porque é um promotor que está lá no interior do Estado, que está lá lutando pela cidadania, pelo resgate da cidadania, pelo respeito às leis que estão constituídas, é aquele promotor que está no mais, digamos, remoto lugar que possa se pensar no estado do Ceará, que está atendendo a qualquer pessoa do povo. É obrigado, a nossa lei nacional, que eu já vou dizer para vocês, ela obriga o promotor de justiça a atender a qualquer pessoa do povo, tomando as providências cabíveis. Por quê? Porque de repente nos chega um assunto que não é da competência do Ministério Público eminentemente estadual. E a gente tem que fazer com que aquele assunto chegue até a quem de direito for, para que a gente possa atender o cidadão. Em suma, nós temos a obrigatoriedade de atender o cidadão. É por isso mesmo que a Constituição Federal obriga que o promotor de justiça more onde ele trabalhe. É por isso mesmo que o Conselho Nacional do Ministério Público todo dia está saindo aí com as resoluções, dizendo como é que nós devemos disciplinar o nosso trabalho, o que é que a gente deva fazer para atender efetivamente aquilo que dispõe a Constituição Federal. Pois bem, então nós estamos ainda no artigo 127 da Constituição Federal, que fala sobre as atribuições do Ministério Público. Mas o artigo 128, o artigo 129, até o artigo 130, está todo ele dentro do título que está reservado ao Ministério Público. Mas eu vou falar do artigo 129, que são das funções institucionais do Ministério Público. Olha, lá no artigo 129, logo no inciso 1º, ele diz no caput, são funções institucionais do Ministério Público. Primeiro, que esse aqui é o mais importante de todos eles. Ora, eu vou dizer, eu sempre falo o mais importante, mas obviamente que todos são importantes. O Ministério Público é o titular da ação penal. Está lá para primeiro, ali, minto, inciso 1º do artigo 129 da Constituição Federal. Muito bem. Então, ele como titular da ação penal, significa dizer que ele está ali exatamente para defender a vida. Agora mesmo, anteontem, acho que todos nós assistíamos aqui felizes, por que não? O Supremo Tribunal Federal, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, graças a Deus, definiu de uma vez por todas que o Ministério Público pode e deve investigar. Porque havia sempre aquela dúvida no Brasil todo que o Ministério Público não podia investigar. A investigação era privativa da polícia. Ora, se o Ministério Público é o titular da ação penal, se ele tem dúvidas para denunciar qualquer pessoa, se ele tem dúvida da materialidade do crime, por que ele não pode investigar? Por que ele não pode fazer a sua investigação e aí dar para aquele inquérito toda aquela feição que, obviamente, ele necessita para a competente denúncia e o início de um processo criminal? Então, agora, o Supremo Tribunal Federal determinou que a investigação pode e deve ser feita pelo Ministério Público. Aí sim, o Ministério Público, dentro da sua plenitude, da sua titularidade da ação penal, o Ministério Público passa efetivamente a cumprir o seu desiderato na função da ação penal como titular. Muito bem. Também nessa função institucional, nós temos assim uma riqueza de detalhes, e obviamente que são muitos, mas vou colocar aqueles que sobressaltam mais para que a sociedade possa conhecer melhor. Nós temos uma das coisas muito importantes,
a condução coercitiva daqueles que efetivamente não cumprem o chamamento, a notificação do Ministério Público, as requisições do Ministério Público. Vocês sabiam, cursistas, que o Ministério Público, quando vai instruir um inquérito civil, quando vai instruir um procedimento administrativo ou peças de informações, vocês sabiam que o Ministério Público pode e deve requisitar dos órgãos competentes tudo o que ele necessitar para instruir aquele procedimento administrativo? E caso essa requisição não seja atendida, já está prevista numa lei que é do dia 26 de junho de 1985, essa lei é de número 7.347, que é a lei que instituiu no Brasil, que eu considero a lei mais democrática que nós já tivemos nesse país, que instituiu no Brasil a ação civil pública. O que é uma ação civil pública? A ação civil pública é para defender a sociedade. Logo no início eu falei que o Ministério Público defende a sociedade nos seus direitos individuais indisponíveis, mas também no direito coletivo e no direito difuso. Pois bem, essa ação civil pública é como se o Ministério Público fosse o advogado de N pessoas, de toda uma coletividade, de pessoas que ele não sabe nem se existe. Aí sim, traz ao Ministério Público esse momento muito importante de defender a sociedade, sem que a sociedade vá em busca de pagamento de custas processuais, de pagamento de honorários advocatícios. Muito pelo contrário, o Ministério Público está ali com o objetivo de fazer essa defesa coletiva ou difusa ou individual homogênea. Então, essa requisição é uma função institucional do Ministério Público. Quando não atendida, aí sim é que o promotor vai em busca da Lei 7.347, que é da Ação Civil Pública. Lá nessa lei tem um artigo, que é o artigo 10º, que diz que quando não atendida as requisições do Ministério Público, ele pode não só pedir multa a respeito do não atendimento, como também pode fazer com que haja efetivamente a ação penal por conta da falta do atendimento. Então, foram mais, digamos, atribuições fortes e muito mais importantes que deram ao Ministério Público nesse sentido. Mas também nessas funções institucionais do artigo 128, fala de uma coisa também muito importante. Você sabia que nós podemos fazer o inquérito, presidir o inquérito civil público? Antes, a gente pode fazer a ação penal e também agora investigar. Foi um instrumento novo, criado com o advento da Lei 7.347, aquela que eu falei ainda agora sobre a ação civil pública. Então, foi criado na ação civil pública, na lei da ação civil pública, o inquérito civil e que veio ser convalidado em 1988 com a nova Constituição Federal. Então, o que é o inquérito civil? Digamos que João chegue onde eu estou e diga assim: olha, eu queria dizer para a senhora, como promotora de justiça, que estão vendendo um determinado produto cuja rotulação diz lá que tem tantos ml, mas, no entanto, naquela garrafa não contém tantos ml daquele que está rotulado. Logo, o consumidor está sendo lesado, está comprando gato por lebre. Ora, o que é que eu tenho que fazer? Eu ouvi a notícia, imediatamente eu tenho que abrir um procedimento administrativo diante do meu juiz de admissibilidade, eu, promotora, digamos aqui no caso, eu então, fazendo um juiz de admissibilidade, eu posso chegar à conclusão de dizer ele realmente tem razão, aí então eu instauro um inquérito civil. Eu vou instaurar um inquérito civil. A partir daí eu vou dar publicidade desse inquérito, vou fazer, aí sim é que eu vou em busca dos órgãos oficiais para que me possam realmente dar a veracidade técnica daquela denúncia que me foi feita. Geralmente a gente busca os órgãos que fazem esse atendimento, a BNT e tantos outros órgãos que medem de medidas, para que eles possam efetivamente fazer a análise do produto.